Salve, salve pessoal, tudo bem? Professor João Pedro aqui. Bom, vamos fazer um vídeo, tá? Nesse vídeo vamos falar de circunferência e círculo, tá? Comprimento e área de uma circunferência, tá bom? Bom, desde já eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, certo? E compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tá bom? Bom, vamos lá. Circunferência e círculo, tá? Eu quero que vocês entendam a diferença, tá? Nesse primeiro tópico aqui, eu quero que você entenda a diferença de uma circunferência e um círculo, tá? Toda vez que você ouvir falar de circunferência, eu quero que você associe ao contorno, tá? Seria o contorno. Deixa eu destacar aqui, seria isso aqui, ó. Certo? Então, toda vez que você ouvir falar de circunferência, você vai associar o contorno, tá? A esse anel aqui que está desenhado, tudo bem? E toda vez que você ouvir falar agora de círculo, deixa eu voltar, tá? Então, circunferência é o contorno e o círculo, ele vai ser a região aqui, ó, interna, tá? O círculo vai ser a região interna que eu estou pintando aqui, ó, tá? Para ficar bem didático, para você notar bem a diferença, tá? Então, o círculo vai envolver tanto o contorno quanto a região interna de uma circunferência, tá? Ó, certo? Então, aqui tá para ficar bem claro, tá? A circunferência é o contorno e o círculo é o que foi pintado. Tudo bem? Bom, entendido esse conceito, vamos para entender o que tem dentro de uma circunferência, tá? Deixa eu copiar aqui. Bom, olha só, em uma circunferência, vou até aumentar para ficar bem. O que eu vou ter em uma circunferência, certo? Toda circunferência ela vai ter um centro, tá? O centro da circunferência, geralmente é representado na letra O, tá? Nesse centro, a gente vai ter segmentos que vão partir do centro até a circunferência, certo? Ó, a partir do centro da circunferência. Esse segmento, ele é chamado de raio, representado pela letra R, certo? Então, raio é todo segmento que parte do centro da circunferência até a circunferência, certo? Então, esse carinha aqui, ó, a gente chama ele de raio, certo? Não esquece, o raio sai do centro até a circunferência. É um segmento de reta que sai do centro até a circunferência. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa importante de uma circunferência são as cordas, tá? Corda é um segmento de reta que vai cortar ali, vai ligar a circunferência em dois pontos, tá? Olha aqui, ó. Ligou a circunferência em dois pontos, tá? Atravessou ali, ó. O raio aqui, ó, liga em um ponto, né? Já a corda tem interseção com dois pontos, tá? Então, isso aqui, ó, se caracteriza com uma corda. Tudo bem? Tranquilo? Vamos destacar aqui o raio, foi visto, e a corda, certo? Muito tranquilo, certo? Outra coisa importante de destacar é uma corda que ela passa pelo centro da circunferência, tá? Uma corda que passa pelo centro da circunferência, ela recebe o nome de diâmetro. Diâmetro, tá? Então, diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Tá aqui, ó, passou pelo centro da circunferência, tá? Algo importante do diâmetro é o seguinte, é que olha só, observe que do centro até aqui, no diâmetro, temos o que? Temos um raio, certo? Assim como daqui até esse ponto, temos outro raio. Ou seja, um diâmetro, vou colocar aqui um diâmetro, ele equivale a 2 vezes o valor de um raio. Tudo bem? Informação importante, vamos destacar, certo? Tranquilo? Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá? Então, informações importantes foram dadas, corda, raio e diâmetro. Conceitos importantes que a gente vai levar em diante, tá? Então, olha só. Ao falar de comprimento de uma circunferência, eu quero que você imagine o seguinte. Se eu pegar aqui e cortar a circunferência bem aqui, ó, cortar ela, esticar ela,
Aqui é o corte, eu vou esticar a circunferência, né? Lembra que é o contorno, eu vou esticar ela, certo? Vamos dizer que ela deu esse comprimento aqui. E aí, como eu vou calcular esse comprimento, certo? Então, para isso tem a fórmula, que é o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Lembra que π é um número irracional. Na maioria das vezes, a questão ela vai te fornecer o valor de π. Ela vai dizer que π vale aproximadamente 3,14, tá? Então, a questão ela vai te dizer o seguinte: considere π 3,14, tá? Ou então, considere π como 3. E aí você vai substituir na sua fórmula o valor que a questão lhe fornecer, tá? Caso a questão não forneça um valor de π, você vai deixar o π como ele está, certo? Vamos ver um exemplo, olha só. Exemplo tranquilo, tá? Vamos ver uma circunferência, tá? Circunferência de raio 4 centímetros, de 4 centímetros de raio, tá? E eu quero calcular o comprimento dessa circunferência, tá? Observe que não foi dado o valor de π. Então eu vou aplicar o quê? Aplicar a fórmula, que é comprimento 2π vezes o raio, certo? Muito tranquilo? Então o comprimento será 2π e a questão deu o raio. Quanto vale o raio? O raio vale 4 centímetros. Então no lugar do raio eu vou colocar 4. Tudo bem? E eu vou multiplicar. 2 vezes 4 é 8. Então o comprimento da circunferência será 8π centímetros, tá? Então essa circunferência vale 8π centímetros de comprimento. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo agora. Para ficar bem didático mesmo, é bom a gente trabalhar com exemplo, tá? Vamos ter uma circunferência e olha só, ela vai ter um diâmetro de 4 centímetros de diâmetro. Tudo bem? E aí vamos encontrar novamente o comprimento dessa circunferência, tá? Considere que π, ó, a questão vai te dar, vale 3,14. Tudo bem? Vamos lá. E eu vou ter que o comprimento dessa circunferência será 2 vezes 3,14, né? Vamos botar π primeiro vezes o raio, que é a fórmula. Então o comprimento será 2 vezes, onde tiver π eu vou colocar 3,14 vezes o raio, certo? Só que, lembrando, tá? No nosso exemplo aqui, 4 centímetros é o diâmetro. Tudo bem? O que a gente precisa lembrar aqui é que um diâmetro, vou fazer aqui em cima, vou fazer aqui o diâmetro, ele equivale a 2 vezes o valor de um raio. Se o diâmetro é 4, então vai ser 2 vezes R. O 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Logo o raio vai ser 4 dividido por 2. Então a gente sabe que o raio dessa circunferência vale 2, tá? Então eu tenho 2 centímetros de raio e aqui 2 centímetros de raio, tá bom? Então onde tiver R eu vou colocar 2. O comprimento será o quê? Olha só, 2 vezes 2 é 4, certo? Então 4 vezes 3,14. E aí vamos multiplicar. 3,14 vezes 4. O que eu vou ter? 4 vezes 4 é 16. Fica 6, sobe 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. E 4 vezes 3 é 12. Certo? 2, número decimal, 2 casas decimais, 2 casas decimais. Ou seja, isso vai implicar em quê? Que o nosso comprimento dessa circunferência é 12,56 centímetros. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui, ó, a gente já trabalhou o comprimento de uma circunferência, tá? Fizemos 2 exemplos, vimos os conceitos, fórmula, né? Tudo bem? Vamos partir agora para a área de uma circunferência, tá? Certo? Antes de iniciar a área, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, tá? Vamos lá. Vamos falar agora de área. Certo? Área de uma circunferência. Certo, vou falar de área de circunferência.
Deixa eu pegar a nossa circunferência aqui e fazer o seguinte, certo? Bom, nós já conhecemos, né, os elementos de uma circunferência. Eu tenho o centro da circunferência, eu vou ter um raio da circunferência, certo? Eu preciso lembrar só o seguinte, que a área, quando a gente vai falando de área de uma circunferência, eu vou estar falando da região interna da circunferência, tá? Toda essa região aqui, tudo bem? Importante lembrar o conceito de área, tá? É toda essa região que está sendo pintada aqui, tá? Então, olha só, para calcular a área de uma circunferência é muito simples, tá? Eu vou ter que a área da circunferência será igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, tudo bem? Então, a área de uma circunferência é calculado como π vezes raio ao quadrado, certo? Vou destacar bem aqui, ó, para a gente lembrar, tudo bem? E aí, diante disso, a gente fazer exercício, né? Fazer exemplos, né? Olha só. Vamos fazer o primeiro exemplo de uma área de circunferência. Exemplo, tá? Calcular a área de uma circunferência de raio 6, tá? 6 centímetros, tudo bem? Bom, eu sei que a área de uma circunferência é calculada como π vezes o raio ao quadrado. Se o raio dessa circunferência é 6, então será π vezes 6 elevado ao quadrado. Logo eu sei o que 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Isso é igual a 36, tá? Então será 36 π centímetros quadrado, tá? A área dessa circunferência é 36 π centímetros quadrado, certo? Observe que esse exemplo não foi dado o valor de π, tá bom? Vamos pensar o seguinte, vamos fazer um outro exemplo. Tem uma circunferência, tá? Circunferência que tem um diâmetro, olha só, tá? De 8 centímetros, tá bom? Considere π valendo 3, tudo bem? Ou seja, se a questão fornecer o valor do π, como no exemplo, eu vou substituir na fórmula. Então, para calcular a área dessa circunferência, eu vou ter o seguinte, eu sei que a área é π vezes o raio ao quadrado, tudo bem? Como ele tem 8 centímetros de diâmetro, e o raio é a metade do diâmetro, eu sei que vai valer o quê? Eu sei que o raio vai valer 4. Então, eu vou ter π, que a questão deu, vale 3, e o raio vale 4 ao quadrado. A área será o quê? 3 vezes... Bom, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Isso é igual a 16. Então, será 3 vezes 16. 3 vezes 16, ó. 3 vezes 6 é 18, sobe 1. 3 vezes 1 é 3, com 1, 4. Então, 3 vezes 16 vai implicar que a área dessa circunferência é 48 centímetros quadrados. Tudo bem? Certo? Então, dessa forma, a gente trabalhou área e comprimento de uma circunferência, tá bom? Fizemos exemplos, temos conceito, tá? Espero que essa aula tenha te ajudado, certo? Eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Dessa forma você vai estar ajudando o canal a crescer. Vamos ficando por aqui e até a próxima.